Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui aparecendo ao vivo, sem avisar ninguém, mas como eu disse, a hora que eu tiver algo para falar, que eu achar que é interessante, eu venho aqui e acredito que pode ser contribuição para vocês, tá bom? Então quem estiver chegando, seja bem-vindo. Quem vai ouvir depois também, espero que essas palavras possam lhe ajudar e possam clarear de alguma forma algo que você esteja precisando nesse momento. Então, por que dessa live? Tem um amigo, Wilson, né? Ele sempre, aliás, hoje meu amigo, mas foi meu aluno, fez iniciação científica comigo e a gente sempre troca, né, informações. E uma das coisas que ele colocou, ele falou, eu trabalho com comunicação. Aliás, tudo que eu faço aqui é voltado para a comunicação. Aí as pessoas falam, bom, mas você fala muito, Sandra, de emoção. Sim, comunicação é tudo, mas se eu não tenho o emocional controlado, eu não teria uma boa comunicação. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Senhor Marcos Felício, senhor Rafa, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Comunicação é tudo, sim, a gente sabe que comunicação é tudo. Então, eu não canso de falar aqui que nós temos 55% da comunicação é o quê? É o não verbal, ou seja, o corpo fala, os gestos aqui estão confirmando aquilo que eu estou dizendo, o meu olhar, enfim, várias coisas acabam fazendo com que eu esteja transmitindo algo. E outra coisa é o tom de voz. O tom de voz também, ele faz com que você perceba se a pessoa está bem ou não. Então, o tom de voz é muito importante para que você possa passar uma informação. Deixa eu ter alguma coisa aqui no meu olho. Pera lá. Tá vendo? Tem alguma coisa incomodando, não dá para continuar falando. Então, eu preciso primeiro corrigir o que está me incomodando para que eu consiga até raciocinar e voltar aqui falar com vocês. Então, nesse sentido, é o que eu digo, a comunicação é tudo sim. 7% são as palavras, e a palavra tem um poder enorme, a gente tem que tomar cuidado também com as palavras, porque a palavra, ela é poderosa. Eu acredito que Deus, ele faz tudo muito bem feito. 55% é o seu corpo, ele está falando, é o não verbal. 38% o tom de voz e 7% as palavras. Então ele compõe de uma forma muito interessante tudo isso, porque imaginou se nós tivéssemos 55% das palavras com mais poder ainda do que ela já tem com os 7%. Muitas pessoas fariam um estrago. Se com 7% já conseguem fazer um estrago, imagina com mais. Mas por que eu tô falando isso? Se o meu corpo praticamente mais da metade é corpo, tom de voz, 7% palavras, tem que ter congruência. Ok, Sandra, então eu vou fazer um curso de oratória, vou fazer as técnicas de comunicação, tudo isso eu também fiz e indico a vocês que eu façam. Mas eu jamais conseguirei ter muito sucesso na comunicação se eu fizer só isso. Por quê? Porque a nossa comunicação, ela está diretamente ligada ao emocional. Por quê? O nosso emocional que nós temos no nosso cérebro, ele conecta diretamente com as nossas reações físicas. Ou seja, se eu levei um susto, automaticamente o meu rosto vai dizer que eu levei esse susto. Se eu estou triste, automaticamente o meu rosto, ele vai demonstrar essa tristeza, assim como o meu tom de voz também. Eu lembro que a minha mãe, quando ligava, eu falava, conversava com ela, ela dizia, mas você não está bem. Por mais que eu falasse, não, eu estou bem, e ela me conhecia muito bem, só pelo tom de voz ela já sabia que eu não estava bem. Quem faz isso hoje em dia comigo é o meu irmão. O meu irmão Osmar, ele, quando eu falo alô, ele, eita, o que tá acontecendo? Então ele já sabe por quê, porque o meu tom de voz. E isso é com todo mundo, por mais que você disfarce, por mais que você faça um sorriso, coloque um sorriso, as pessoas vão perceber, porque não tem como você mentir. O seu cérebro, ele está, né, a sua emoção, ou seja, a tristeza ou a raiva, ele vai desencadear, né, no seu cérebro uma conexão com o seu corpo e o seu corpo dirá exatamente aquilo que você está sentindo, por mais que você tente disfarçar. Então, por isso que eu sou contra não que eu seja contra, já serviu sim,
algumas técnicas, as técnicas ajudam, mas eu preciso complementar com outras coisas. Por exemplo, a pessoa precisa conhecer muito bem o seu emocional para que ela possa desenvolver muito bem o seu trabalho. Igual quando falam para mim, você dá um treinamento para atendimento, né, excelência do atendimento ao consumidor. Ok, eu dou, mas são técnicas. O que eu faço? Eu busco trabalhar esse emocional, porque esse emocional impacta na comunicação. Então, quando me dizem, você tem que ensinar o meu cliente interno, que é o meu funcionário, a ele sorrir o tempo todo. Como que eu vou fabricar uma pessoa sorrir o tempo todo? Eu vou dizer, olha, você precisa fazer isso, porque você é o cartão da empresa, você precisa sorrir. Precisa. Mas a gente não sabe o que está acontecendo com essa pessoa na casa dele, se ele está bem, se não está bem. Isso impacta diretamente na forma como ele vai se comunicar com a pessoa que está chegando. E aí o que vai acontecer? Por mais que ele seja educado e simpático, se ele não estiver bem emocionalmente, ele não vai conseguir ter aquele sorriso de quem está feliz e alegre. Ele vai dar aquele sorriso amarelo e educadamente vai continuar o trabalho. Só que isso impacta de uma forma negativa. Você vai falar, Sandra, mas o outro, como que o outro vai perceber? Nós sabemos se a pessoa está sendo verdadeira quando ela está sorrindo, quando ela nos cumprimenta. Até porque nós temos uma terceira linguagem, que é a energia. A energia sempre vai chegar primeiro. Nossa, Sandra, isso não é muita fantasia? Não, a física mostra. Nós somos energia, tudo é energia. E a primeira comunicação é a energia. A energia chega primeiro. Então, se eu não estou bem emocionalmente, isso demonstra no meu corpo, através dessas reações que eu tenho, que está ali conectado com o meu emocional, que tem uma parte do cérebro que é responsável pelo emocional, ela conecta com a parte do meu corpo que é responsável pela coordenação motora e, dessas sensações, o que eu tenho dessas sensações eu vou transmitir, ele vai transparecer aonde? No meu corpo. 55% que é o não oral, ou seja, o corpo fala, o tom de voz e as palavras. Se eu não tenho congruência com tudo isso, eu estou nervoso, irritado, o que vai acontecer? Na hora que eu for me comunicar, for falar, eu vou começar a gaguejar, vai dar branco, enfim. Por quê? Porque o meu cérebro vai entender que você precisa de proteção. Então, ele vai desencadear substâncias no seu organismo para te proteger. E aí você fala, bom, e eu faço o que com isso, Sandra? Então, técnicas de oratória ajuda, mas você precisa trabalhar o seu emocional. Porque você não trabalhando o seu emocional, você não terá controle sobre as suas emoções. Isso é possível? Sim, isso é possível. Então, a gente primeiro precisa se conhecer. Então, no grupo que eu tenho lá, estão convidados, entra aí na bio, tá lá bonitinho, o grupo do WhatsApp. Aliás, quinta-feira nós teremos uma aula para trabalhar essa questão de um mapa da coragem. O que é esse mapa da coragem? É mostrar passo a passo como que esse meu cérebro funciona, como que ele se conecta com as minhas emoções e como que eu posso trabalhar isso, porque a forma de como eu me comunico com você, ela é 90% emocional. 10% é razão. E eu preciso fazer com que esses 10% trabalhem a meu favor e faça com que esse emocional não venha interferir na forma de como eu estou me comunicando. Porque uma comunicação que não esteja correta, o que vai acontecer? Eu perco inúmeras possibilidades e oportunidades. Quantas vezes a gente já deixou de conseguir algo porque ficou irritado, porque ficou com raiva e não conseguiu controlar as emoções? E isso tudo está onde? Está tudo no nosso inconsciente. Como que eu vou trabalhando isso? Através dessas ferramentas que a neurociência nos dá para que a gente possa trabalhar isso. Então, na quinta-feira eu vou fazer isso. Vou mostrar como que funciona o seu cérebro e os passos que você pode dar para que você comece a ver o que está acontecendo e você trabalhar isso. Porque eu sempre falo, aquilo que eu não enxergo, eu não consigo trabalhar. É a mesma coisa. Às vezes alguma pessoa fala, mas você não viu outro fazendo isso? Você não vai tomar nenhuma atitude? Claro que eu não vou tomar nenhuma atitude, eu não vi. Se eu não vi, eu não posso tomar uma atitude, eu não posso tomar uma ação, né? Que as pessoas também confundem atitude com ação. Mas aí a gente vai conversar e entender como que são formadas as nossas atitudes, que nos levam a um pensamento, esse pensamento nos leva a um sentimento e a ações.
E isso gera tudo a nossa comunicação. Então a gente precisa perceber isso. Uma das coisas que a gente percebe que faz com que nós não tenhamos uma boa comunicação é a dor. A pessoa que está sempre na dor. Como que é isso, essa questão da dor? Primeira coisa que a gente tem que entender é enxergar, saber. Muitas vezes você fala, pô, tá doendo, eu sei que tá doendo, mas por que eu não procuro? Eu tomei um remédio, esse remédio não resolveu, e como que eu faço para trabalhar isso? Eu acho fantástico que a neurociência, assim como profissionais da área de energia, trabalham isso de uma forma muito interessante. Eu gosto muito dos meninos da consciência, que eles trabalham essa questão da energia com a neurociência, e eles nos trazem muita clareza sobre isso, sem falar nos psicólogos, né? Viktor Frankl, é assim que se fala. Eu acho, se não for, por favor, me corrijam. Então, o que acontece? Por que eu estou em dor? A dor começa de uma hora para outra? Não, a dor não começa de uma hora para outra. A dor começa no espiritual. Então, eu acho fantástico quando você vai começando a trabalhar com outras teorias da psicologia, da psicanálise, que elas já trazem a questão espiritual e não a questão religiosa, que tem uma grande diferença. A espiritualidade é uma coisa e a religião é outra. Aliás, a religião é uma das que fazem com que nós tenhamos mais dores. Uma vez que eu tenho dor, eu não consigo dialogar bem, eu não consigo transmitir informação, porque eu não tenho discernimento para definir as coisas que estão acontecendo. Então, o que os cientistas, neurocientistas, o pessoal que trabalha com energia fala? E eu concordo com isso, porque diante de todas as pesquisas que eu fiz junto com esses autores e os cursos que eu realizo, isso vem comprovar cada dia mais que a primeira coisa que acontece é aonde que nós ficamos doentes? No espiritual. Então, assim, o que o Viktor fala? Ele diz o seguinte, que se nós não estamos em congruência com o que é o nosso espiritual, nós vamos nos adoecendo. Do espiritual a gente vai para as emoções, das emoções isso vai, que é o último estágio, que é reverberar no seu corpo. Então, se você está tendo alguma dor, você precisa ver, opa, o que está acontecendo? Eu vou para o meu mental e trabalhar o meu espiritual também. O que é esse espiritual? Segundo, principalmente, que eu gosto muito, o Viktor Frankl. Você não estar vivendo na sua essência. Você tem um propósito e você viver nesse propósito e viver de acordo com a sua essência. Quando você para de fazer aquilo que é gostoso e bom para você e você fica fazendo tudo para se adaptar ao outro, o que acontece? Você deixa de ser você deixa de viver o que você na sua espiritualidade e você passa a se deixar de lado para se adaptar aos outros, porque eu preciso, o que o outro vai pensar, e se eu não fizer isso eu perco amigo, enfim, sempre a questão de perder. E isso gera, claro, uma dor. Por quê? Porque você não está de acordo com a sua essência. O que é estar de acordo com a sua essência? É você viver a sua espiritualidade. Viver a sua espiritualidade é o sentido de vida. Então, por que muitas pessoas têm muito dinheiro, mas elas são infelizes e têm um vazio que ela não consegue preencher? Porque ela não está vivendo, né, na sua essência, ela não entendeu qual é o sentido de vida para ela. E o sentido de vida, segundo Viktor Frankl, é o que? É você servir o outro. Aí você fala, nossa, Sana, mas todo mundo fala que eu tenho que me conhecer. Sim, você vai se conhecer, você vai entender o que você gosta de fazer, o que você ama, e diante disso você vai transformar em algo positivo para colaborar com o outro. Por exemplo, eu sendo professora, eu amo dar aula. Você quer me ver feliz? É entrar em uma sala de aula e começar a dar aula. Pode ter qualquer coisa fora, qualquer problema, pior que seja. Fechou a porta, ou agora como é online, começou a aula, eu esqueço do mundo, eu não tenho mais problema, para mim é uma terapia. Então eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E quando eu tenho o retorno dos meus alunos dizendo que a aula foi contribuição, que abriu a mente deles, que eles conseguiram ver coisas que antes eles não tinham visto, que conseguiu dar um direcionamento positivo para eles, eu me sinto muito feliz.
Então, assim, isso faz com que eu me sinta feliz, eu acabo me transbordando de felicidade, eu quero fazer cada vez mais e cada vez mais eu passo mais informações, essas informações estão sendo contribuição, eu vou aprendendo cada vez mais e isso faz com que eu fique muito feliz. Então é isso, é você sendo feliz com aquilo que você faz, isso te dá um sentido de vida, por quê? Porque você é contribuição para o outro também. O outro vai, né? Por mais que seja simples a atividade que você vai fazer, a ação que você vai fazer. Pode ser fazer um café, mas esse café ou um bolo, enfim, pense. E o bolo, ele tem todo, os doces têm todo um significado de amor, de ternura. Na antropologia a gente fala isso, né? A forma de, o alimento, o que ele traz, ele tem uma memória alimentar muito grande, que nos remete à família, nos remete a coisas boas. Quando alguém fala bolo, eu lembro muito domingo, minha mãe fazendo bolo, a gente brincando. Então, assim, percebo quantas coisas boas a gente vai trazendo e você vai falar, pô, mas eu só faço um bolo. Não, você faz muito mais que um bolo. Mas é algo que te satisfaz e quanto mais você fica feliz fazendo aquilo, aquele bolo fica mais gostoso, sim, porque energeticamente a gente está transferindo, né, tudo isso para o outro. E isso é o sentido da vida, isso é viver a espiritualidade, é você estar feliz com aquilo que você está fazendo, é dar um sentido para a sua vida. A partir do momento que você tem um sentido para a sua vida, os obstáculos que aparecem, você vai entendê-los como uma oportunidade de aprendizado, que você vai aprender mais uma coisa e vai dando continuidade. Opa, eu aprendi, eu vou passar para outra pessoa, e assim a gente vai fazendo esse ciclo virtuoso, isso nos deixa muito feliz. Oi, seu Thales. Seu Thales, estou precisando, ó, tem uma coisa que a gente deveria fazer, é cuidar do corpinho, né? Seu Thales, ele é personal, então, assim, uma pessoa que, né, cuida do corpo do outro. Então, imagina para o Sr. Thales a satisfação que é ele dar o treinamento, ele montar um processo ali para a pessoa, né, entrar em forma, ela chega de uma forma, ela muda o corpo dela, essa pessoa fica muito feliz com a aparência que ela tem, que ela desejou, e ele com certeza fica muito mais feliz. Então ele vai transbordando isso através do trabalho dele, ele começa a fazer, né, esse bem para o outro. Então fazer o bem para o outro é viver a espiritualidade. Então a gente precisa fazer essa espiritualidade. Ele tá rindo aqui, mas é verdade, ele quase me matava nas atividades físicas. O corpinho tava bom, agora a gente ficou com um pouquinho aí de comendo bolo demais também, né? A namorada do meu sobrinho fica mandando bolo gostoso pra mim. E aí quem que engorda? Eu. Fazia o quê? Agora não sei se ela quer me ver bem. Oh, não, mas enfim, sou grata e adoro os bolos. Eu acho que ela tá aí. Obrigada, hein? Beijo. Vamos lá. Então, assim, o que acontece? Mas se você não vive isso, fazendo aquilo que você gosta, você começa a ficar angustiado, você começa a ficar triste, isso vai para o seu emocional. Esse emocional, aí, quando ele fala, é isso aí, fazer o bem sem olhar a quem, é bem isso. Então, assim, e o problema é que a gente sempre quer alguma coisa em troca, né? Olha, bora lá, eu preciso, ano que vem, hein, Thales? Ano que vem eu volto. Então, mas a gente precisa isso, mas o que acontece? Vai para o emocional. O emocional, se você está com raiva ou com tristeza, ele começa, o seu cérebro vai entender o seguinte, opa, tá em perigo, então eu preciso proteger essa criatura maravilhosa, porque ela nasceu para ser, né? Ela não nasceu para sofrer, tá sofrendo, eu preciso proteger. E quando ele vai proteger, ele entra luta e fuga. Então ele entra nesse processo de luta, fuga e faz com que desencadeie substâncias, né, no seu organismo para que ele te proteja. E aí ele vai, só que você fica ali o tempo todo remoendo aquilo, fica, por exemplo, uma tristeza. Tristeza é normal, faz parte, a gente precisa ter a tristeza, até porque a gente precisa daquele momento de reflexão, a gente precisa daquele momento de ficar encolhidinho, parar um pouquinho e pensar o que está acontecendo, refletir. Então, assim, a tristeza serve para você refletir o que está acontecendo e como que eu posso trabalhar isso. Ok, tô triste, a dor está ali. Vou ficar na dor? Não. Vou entender o que está acontecendo e bora lá, vamos trabalhar isso, vamos fazer outra coisa. Vamos, né, entrar em ação. Aí a tristeza, ela é benéfica. Agora, ficar na dor o tempo todo,
partir do momento que você fica nessa dor o tempo todo, o seu cérebro, ele não sabe distinguir fantasia do que é realidade. Então você ficaria o tempo todo sofrendo. Aí eu falo que de tristeza virou sofrência. Virou sofrência, aí lascou. Né? Não é lascou. Aí se perceba. Pera lá, tô sofrendo por quê? Já fiquei triste, tá bom. Agora a vida que segue, vamos continuar. Ah, como que eu faço isso? Você muda o foco. Vai fazer outra coisa. Ah, mas eu não consigo. Claro que consegue. Se você consegue ficar ali na tristeza, você consegue dar uma ordem pro seu cérebro para dizer, vamos fazer outra coisa. Até que ele entenda que agora o novo normal é outro. A gente vai desenvolvendo novos caminhos neurais aí para que a gente possa ir trabalhando e desenvolvendo. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso quando está lendo um livro. Agora, me escutando aqui, vocês também estão prestando atenção, estão aprendendo coisas novas. Então, eu mudo o foco. Ah, mas dói muito. Dói, ok, dói muito, mas muda. Cada dia você vai fazendo um pouco, né? Você vai criando caminhos neurais novos para que você saia daquilo. Então, o que acontece? Se o seu cérebro ele não distingue o real da fantasia, toda vez que você está sofrendo, está remoendo, e aí vem aquelas músicas. Lembra que eu falei? Palavra tem poder. E aquelas músicas, e tristeza, e sofrência, e não sei o quê. E aí aquilo lá vai te deixando mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Porque as palavras estão confirmando exatamente toda aquela sua tristeza ali. Você fala, tá vendo? Vão confirmando. Muda a música, coloca uma música alegre, coloca uma música divertida. Conversa com pessoas divertidas. E não fica naquele ambiente que tá te deixando para baixo. Porque o ambiente também... Às vezes você pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você entra num ambiente que não é legal, quando você vê que tá reclamando, tá chorando, já tá arrumando confusão de forma desnecessária. Então, assim, preste atenção. O seu cérebro, ele não distingue. Se não distingue, se você ficar na tristeza, o que acontece? Tristeza, vou ajudar, né? O cérebro fala, opa, ela tá triste, eu preciso defender. Lá vai mais substâncias pro seu organismo. E vai jogando, e vai jogando. Chega uma hora que ele não aguenta mais. E aí, o que ele vai dizer pra você? Ô bonitinha, presta atenção, aí vem uma doença. A doença é para você perceber que tem alguma coisa errada, é no seu emocional e é no seu espiritual. Então começou, provavelmente, se você está tendo muita doença, porque alguma coisa não está legal nessa parte espiritual. Eu falo espiritual e não de crença. É exatamente isso, Rayane, tudo bom? O corpo responde também, sim, porque se você... tá triste, tá o tempo todo ali na sofrência, você tenta sorrir, não consegue. As pessoas, dá um sorriso, não sei o que, vamos lá. Mas você viciou tanto o seu cérebro naquilo que ele chega uma hora e fala, eu não aguento mais, você tem que tomar uma atitude. Aí vem a dor de cabeça, vem a dor de as enxaquecas, a dor de garganta, dor no braço e várias outras coisas que a gente acaba desencadeando, né? O nosso cérebro desencadeia para quê? Para que a gente comece a se observar. Opa! Então, a primeira comunicação para você ser um excelente comunicador é aprenda a comunicar-se com você. Como que eu faço isso? Prestando atenção em você. É fácil? Não é difícil, é um treino. Chega uma hora que aí começa a ser mais tranquilo. Mas são técnicas que a gente usa da neurociência. A programação neurolinguística faz muito isso, mas agora a neurociência avançou bastante em vários estudos que a gente pode trabalhar isso. E aí, primeiro dia pode ser difícil, depois já vai melhorando. Chega uma hora que é você que está controlando as suas emoções e não mais as emoções te controlando. Porque pensa, quando você está tomando uma decisão, 90%. Você acha, eu sou muito racional, sou eu que tomo as decisões. Não é não. Sinto muito, eu também achava isso, porque eu dizia, nossa, eu sou racional. Mas imagina, eu tomo todas as decisões de uma forma bem racional. Não, de forma irracional. Por quê? Porque está tudo no seu inconsciente. Então, as nossas atitudes são formadas antes mesmo do que a gente nasceu. Quem consegue... Deixa eu ver. Augusto Cury diz que temos que sempre criar janelas light em momentos ruins, ou seja, começamos a prestar atenção no que acontece e a evitar cair no buraco de vez. Perfeito, senhor Martins, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Eu gosto do Augusto Cury e ele fala o seguinte também. Ele diz assim, tome cuidado quando você abre a loja das suas emoções. Cuidado com o que você está comprando, porque às vezes você não tem problema nenhum, mas você está comprando problema dos outros.
E normalmente a gente acaba, se nós estamos num ambiente muito tóxico, a gente acaba abrindo essa loja, a gente vai comprando. Ah, nossa, minha vida é tão boa, por que eu não vou pegar um pouquinho de raiva, um pouquinho de tristeza, né? Pra fazer o quê? Parte daquele meio, porque o ser humano, ele quer fazer parte, né? Essa é a questão. Nós queremos fazer parte. E para fazer parte, nós entendemos que precisamos nos adaptar. Opa, aqui é seu eterno aluno Douglas e eterno fã do seu trabalho. Olá, senhor Douglas! Os meus ex aqui. Eu também tenho os meus ex preferidos. Preferidos não, né? Todos os meus ex são maravilhosos. Mas a professora lembra de alguns, outros nem tanto. Mas na realidade, ontem mesmo falaram, professora, como que você consegue lembrar, inclusive, do que o outro falava? Agora, do seu Martins, eu acho, né, seu Douglas, eu já nem lembro mais tanto assim. Mas, acho que foi muito tempo. Mas assim, eu lembro muito. Se eu estou ministrando uma aula, um curso, eu lembro tudo que você falou na aula. Eu lembro tudo que você fez em sala de aula. E eu vou compondo isso e eu trabalho isso em você. Então, assim, é o que eu falo, eu trabalho essa questão de cada um, né, do seu jeito, cada um tem o seu jeito. Então, essa é a grande questão. Quando eu começo a me comunicar comigo mesmo, quando eu começo a entender as minhas emoções, eu começo a conversar comigo, eu sei o que é meu, eu sei o que é do senhor Douglas, eu sei o que é da Rayane. Então, assim, a Rayane colocou aqui, às vezes você quer ajudar o outro e acaba pegando o problema para si próprio. Sim. Entende? Então é essa questão que o Cury fala, né? É você pegar o que não te pertence. E o que a gente faz o tempo todo? Nós pegamos o que não nos pertence. Quando eu não entendo, não sei quem eu sou, quando eu não me entendo, o que eu faço? Eu pego as coisas do outro. E aí fica arrumando um monte de confusão e deixo de arrumar o que é meu. E aí você entra em conflito, entrando em conflito, você não está fazendo o que você veio fazer, que é o seu propósito de vida, você se desconecta, e se desconectando, seu emocional fica complicado, e uma vez complicando isso, ele vai reverberar onde? No nosso corpo. O corpo, ele fala literalmente, ele traduz todas as nossas emoções, ele traduz todos esses nossos sentimentos. Então, se tá tendo alguma coisa, opa, pera lá, vamos voltar, vamos rever, vamos ver o que tá acontecendo. Então, quando eu tenho uma dor hoje em dia, eu falo, opa, eu criei isso. Então, por que eu criei isso? Eu lembro que teve um período, o ano passado, eu não estava conseguindo mais ter movimento na minha mão, doía muito. E minha mão estava, né, enrijecendo, eu estava ficando dura, eu não estava conseguindo mexer as minhas mãos. E aí eu fui buscar o porquê disso, né, o que estava acontecendo. E para ver isso, então, algumas coisas acontecem também. E o que precisava? Eu trabalhar mais o meu emocional. Por mais que eu já soubesse de muitas coisas, da antropologia, da psicologia, entre outras coisas, estava faltando algo. E aí eu fui trabalhar isso, fui fazer uma pós em psicanálise, outra em outras coisas, estudando a neurociência, entendendo tudo isso. E hoje eu não tenho mais problema nenhum nas mãos. Por quê? Porque estava no meu emocional e o que eu estava fazendo? Eu estava saindo da minha essência. Por quê? Porque a gente, para poder ganhar dinheiro, para poder dar conta das nossas coisas, para poder fazer parte de um grupo, o que acontece? A gente fica se adaptando. E ao se adaptar, a gente esquece de ser como nós somos. Aí você vai dizer, mas e se o outro não gostar mais de mim? Não tem problema. Gente, olha, se eu falar para vocês quantas pessoas sobraram, sobraram literalmente, de amigos, né, do meu passado, um passado bem recente, desde que eu não estou mais na instituição, na graduação e na gestão, pouquíssimos. Então, assim, isso é ruim? Não. Vai ficar quem gosta de você do jeito que você é. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser grosseiro e mal educado. O jeito que eu sou, tem gente que usa isso agora para dizer, para mascarar a questão de ser grosseiro e mal educado. Não, ser você não precisa ser grosseiro e mal educado. Ser você é você na sua essência, do seu jeito, com as suas coisas boas e não tão boas, e ciente do que não é tão bom, e aí sim eu consigo, hoje eu tô travando aqui a língua legal, hein? Eu consigo trabalhar melhor isso e eu vou desenvolvendo melhor as minhas coisas. Então hoje
eu tenho mais clareza. Ah, Sandra, então hoje você não precisa mais trabalhar nada? Não, o tempo todo, como diz, orai e vigiai, porque quando você menos espera, vem algo que vai, né, aciona o seu inconsciente, isso vem com tudo. Se você não estiver presente, o que que acontece? Explode de novo. Aí você fala, caramba, eu fiz de novo. Mas esse caramba, eu fiz de novo, significa que você está o quê? Consciente, que você está mais consciente. Escapou? Ok, escapou. Mas você falou, bom, fiz, mas não devo fazer dessa forma. Próxima vez, vem de novo, o que você vai fazer? Ok, vou fazer, fiz de novo, mas com menos intensidade. Chega uma hora que você vai falar assim, opa, já não me incomoda mais, você já trabalha aquilo com mais tranquilidade, porque você trabalhou isso em você. Vamos lá, em atletas, a gestão da emoção é para alavancar desempenho físico e resistência psicológica. Na vida real é sobre tomar decisões e lidar com o aprendizado interno. E também essa questão da gestão, o atleta ele precisa disso, né? Ele precisa desse controle emocional. Porque, por exemplo, se alguém falar para você, você não é bom o suficiente, se ele não trabalhar isso, ele deixa a carreira. Olha quantas críticas a seleção brasileira está tendo, olha quantas críticas estão acontecendo. Ah, porque deveria ter feito isso, porque deveria ter feito aquilo. Imagina se se esses jogadores não têm um emocional bem trabalhado. Ele deixa a carreira, ele deixa tudo. Por quê? Porque ele comprou aquilo como sendo verdadeiro. A partir do momento que eu trabalho esse meu emocional, o que vai acontecer? Muitas vezes, eu diria, o tempo todo, na realidade, o outro está falando é dele. Todas essas críticas que estão fazendo, pode ter coerência em um determinado momento, mas essas pessoas que vêm xingando, ofendendo, o problema não está nos jogadores, o problema é na pessoa que está falando, até porque o cara nunca viu muitas vezes esses jogadores. Quantas vezes você viu o jogador ali frente a frente? Nem no estádio você consegue chegar lá muito perto dos caras. Então, não tá falando pra ele, tá falando de você mesmo. Então, quando a gente percebe, e aí eu gosto muito do Rosenberg, quando ele fala da comunicação não violenta. Quando você está falando, muitas vezes você está gritando, brigando, você está brigando consigo mesmo. Por quê? Porque você está gritando as suas necessidades que não foram atendidas. Então, você está projetando no outro suas expectativas, suas idealizações que não estão sendo satisfeitas em você, você está gritando para o outro. Então, na realidade, você está gritando aquilo que você tem, que precisa ser satisfeito e ser trabalhado, e não o outro. Então, por isso que, sendo jogador, quando ele está em campo, eu vou muito ao estádio. E eu percebo que o que acontece? Eu vejo aqueles caras xingando, falando muito, eu falo, gente, se amar, o cara tá escutando tudo mesmo que você tá falando, né? Teve um dia que eu olhei pro cara e falei, gente, ele tá escutando tudo mesmo. Nossa Senhora, o outro tá escutando exatamente tudo que você tá falando. É isso aí, senhor Ronaldo. Olá, senhor Ronaldo Osório. Responsabilizando os outros pela nossa felicidade. Ninguém é responsável se deu certo ou deu errado as coisas pra mim. Até porque o mundo é feito de escolhas, né? Se você está onde você está hoje, é graças às suas escolhas. Se você não está conseguindo se comunicar hoje de uma forma adequada, é porque você fez essas escolhas. Ah, Sandra, mas fizeram isso comigo no passado. Ok, mas vamos ressignificar isso. Vamos trabalhar isso, né, de outra forma. Ah, ele falou que eu não sou bom no futebol. Vou lá, vou treinar mais, vou mostrar e vou fazer e vou mostrar que eu sou bom. E é claro, né, que quando você trabalha essa questão de um grupo coletivo, todos eles têm que estar em sintonia, em sinergia para que se possa ganhar, né, para que se possa vender. Então, esse trabalho em grupo tem que ser muito bem feita, essa gestão. E essa gestão não é só ir o psicólogo lá e dizer, não, é ir mais a fundo mesmo, ver aonde que está impactando nessas criaturas maravilhosas, o que aconteceu para que ele, né, não esteja hoje desenvolvendo. E isso tá tudo aqui. E quando eu tenho consciência, eu enxergo, eu consigo trabalhar novos caminhos neurais aí para que ele me leve a um novo desempenho. Então, você cria a sua vida sim. Basta você começar a se conhecer melhor,
fazer as melhores escolhas, e isso consequentemente vai reverberar com uma comunicação mais adequada, porque nós nos comunicamos o tempo todo. O tempo todo. Você olha para uma pessoa, você está se comunicando, não precisa nem falar. Tem pessoas que eu conheço, amigos, que eu olho para a pessoa, ela não, já não precisa falar, é só olhar, a gente já sabe o que acontece, a gente já parece telepatia. Mas a gente sabe, vocês têm pessoas assim na sua vida, que você olha para elas e fala, opa, se conhece tão bem, tem, né, essa sinergia tão boa, que você já sabe o que o outro quer dizer. Deixa eu ver o que o Sr. Douglas está falando aqui. Eu gosto muito do Tony Robbins, que explora a potencialidade das emoções direcionadas. Sim, ele faz muito esse trabalho e tem vários palestrantes no Brasil que trabalham isso, né? Tem muitas pessoas que trabalham isso. As pessoas falam, ah, Sandra, mas isso não é autoajuda? Gente, qualquer coisa que venha trabalhar e te beneficiar, o rótulo que se dá não é importante. Ah, mas tem pesquisa, gente, todas as pessoas fazem pesquisas. E muitos deles é pesquisas ali em loco, né, com observação participante. Então, muito do que eu falo também, e muito do que as pessoas que estão envolvidas nisso, é que aplicam essas técnicas em si mesmo. Então, se hoje eu tenho mais tranquilidade para falar que coisa que quando eu estava na faculdade eu tremia igual uma vara verde, eu fui atrás de ferramentas, experienciei em mim mesma para que eu possa, né, hoje estar aqui. Então, e além disso, continuo estudando. Meu sobrinho outro dia falou, tia, você estuda demais, isso é um problema, isso é síndrome do estudo, alguma coisa assim que ele falou. Eu falei, nossa, acho que todo mundo deveria ter essa síndrome do estudo. Ele falou, não, mas isso não é prejudicial às vezes. Tudo em excesso é prejudicial. Então, a gente precisa, sim, ter o tempo de estudo. Essas pessoas, não, elas estudaram muito. Então, as pessoas falam, ah, mas é autoajuda. O que diferencia a autoajuda de outras coisas? Então, é para parar para pensar. Então, como que eu vou trabalhar essas ferramentas? A gente vai trabalhar as ferramentas de acordo com aquilo que convém para mim. Se aquilo serve para mim, se aquilo está me fazendo bem, perfeito. Ah, mas amanhã e depois não serve mais. Talvez não. Então você segue à frente, vai continuar pesquisando, continua estudando. Eu trago vários autores que me fundamentaram no passado. Hoje em dia eu paro e observo e falo, essa teoria hoje já está um pouco ultrapassada, já tem novos estudos, vamos evoluindo. Igual Weber fala, não existe um ponto final. Eu sempre falo para os meus alunos, o seu Douglas está aí, o seu Douglas Martins, a Rayane, enfim, que eu sempre dizia o seguinte, não existe conclusão, não existe ponto final. Quando você conclui, você dá um ponto final, por exemplo, eu estou com uma dor na perna, ponto. Estou com uma dor na perna, eu vou ficar com aquilo. E você, estou com uma dor na perna, preciso entender o porquê. Eu torci, por que eu torci, enfim. E aí vai trabalhando, bom, só isso não é o suficiente. O que está acontecendo com o meu emocional? E principalmente o espiritual. Então tenham em mente como que vocês estão trabalhando aí essa parte espiritual de vocês. Tá bom? Deixa eu ver, eu fiz uma colinha aqui pra ver. Outra coisa, quando a gente fala de dor, porque assim, se você tá em dor, nada serve. Você fica triste, fica lá, a coisa não vai funcionar. Hoje eu ouvi o Douglas, né? E o Rodrigo Dantas falando o seguinte, que eu achei muito interessante. E é verdade isso. O nosso cérebro, ele só continua ali mantendo aquele estado de tristeza, raiva, doença, seja lá o que for, se você está sentindo prazer. O cérebro não mantém nada que não lhe dê prazer. Aí você vai falar, Sandra, mas como assim? Eu tô sentindo dor, eu tô doente e isso me dá prazer? Dá. Por incrível que pareça, os neurocientistas estão provando que a dor causa um prazer. E esse prazer, você fala, mas eu não quero ficar doente. Ok, o que você está ganhando com isso? Qual é o ganho secundário que você tem? O que está por trás disso tudo? Por que você quer ser a vítima? Por que você precisa o tempo? Eu tô com dor, o outro vai fazer alguma coisa para mim, vai me ajudar, as pessoas vão paparicar, enfim, tem várias coisas. E algumas pessoas a gente percebe até que são próximas, mas eu não posso falar. Então, assim, está na dor, diz que é muito ruim, mas é impressionante o prazer que sente de uma pessoa estar indo lá ajudá-la. Olha só como eu sou importante, olha só como estão me ajudando. E assim, essa coisa de, é a forma muitas vezes que a pessoa viu ou achou de ter o amor.
presença do outro. Se eu falo que eu estou ruim, o que que acontece? Eu vou arrumar uma doença e eu tenho esse amor. E eu falo por mim, tá? Agora que isso me veio à mente. Quando eu vim para São Paulo estudar, eu fiquei com meu irmão. Eu tinha meus 15 anos, 16 anos, vim fazer o colegial. E era assim, tinha um período, a minha mãe vinha visitar, e eu sempre fui fanática pela minha mãe, adorava minha mãe, ainda adoro, mas hoje, né, ela não está presente, mas bem trabalhado todo esse luto, tudo isso. Quando ela passava 1 mês, 2 meses, terceiro mês, eu ficava com febre. Eu ficava com febre porque eu queria? Não. Ficava com febre, ficava ruim, ficava com febre, alguma coisa, quando, né, eu desencadeava, o meu organismo desencadeava alguma coisa, por quê? Porque eu estava triste, sentindo falta da minha mãe, e aí o meu organismo desencadeava o quê? A febre. A febre, meu irmão ligava e falava pro meu pai, manda o remédio. Olha só como o meu irmão era, né, a questão de ser sábio. Meu irmão falava assim, manda o remédio pra cá, porque a Sandra não está bem. Ela está mal, ela está com febre. E não adiantava dar remédio, não adiantava eu ir ao médico. Era emocional. A minha mãe chegava, já estava pronta para sair. Cadê a febre? Não tinha febre, não tinha nada. Por isso que o meu irmão dizia, manda o remédio. O remédio era a minha mãe. E aí eu já saía, a gente saía, fazer compra, fazer um monte de coisa. Minha mãe ficava ali umas 2, 3 semanas comigo, ficava super feliz. E aí quando novamente eu tinha esse processo, desencadeava esse processo, ele falava, bom, manda de novo porque ainda não entrou de férias. Então percebe? E eu queria a minha mãe perto de mim, eu queria o carinho, eu queria a atenção, e era daí a atenção quase que 24 horas só pra mim, porque o meu irmão ia trabalhar, eu ficava com ela, eu tinha o que eu queria. Perfeito, lindo, maravilhoso. Percebe? Então assim, eu consigo ver isso em mim. O que eu fazia é isso. Então outro dia eu falei, caramba, realmente essa dor, ela nos causa um prazer, né? Ela nos deixa, só que a gente tem que tomar muito... Esse é o problema também, porque a gente tem essa recompensa. Então, como eu tinha recompensa, meu irmão ligava para casa e dizia, manda o remédio chegar, manda a mãe vir para São Paulo porque ela não tá bem. E ela vinha, então eu tinha essa recompensa, então eu tinha esse prazer. O problema é que quando vai se usando muito desses artifícios, não esqueçam, nosso cérebro não sabe o que é fantasia. E a Sandra tá triste, e ele não sabe, é porque a mãe dela tá longe, mas ela não tem problema. Não, ele entende que eu estou triste e eu precisei entrar o quê? No estado de luta, né, e fuga. O que vai acontecer? Ele vai usar toda a energia para poder me salvar, para poder me deixar bem. E nisso, o que acontece? A minha imunidade baixa. Ele não vai cuidar mais do meu corpo. E aí desencadeia a doença. Tá bom? Então, preste atenção aí, o que nós estamos fazendo aí com essas nossas dores, quais são as causas de tudo isso, tá bom? Vou deixar esse vídeo aí gravado, se você achar que é interessante mandar para alguém, manda lá, dá o joinha, porque eu tô aprendendo a pedir, né? Eu sou uma das pessoas que eu tive que aprender muito a pedir, aquela coisa de ser, né? A ucraniana ali, com disciplina, forte, que não precisa de nada, de ninguém. Não, a gente precisa sim de tudo e de todos, para que sejam contribuição. Então, quando a gente aprende também que nós somos contribuição e nós precisamos receber também, então a gente precisa aprender a receber. Tem gente que faz tudo para o outro, mas não aprendeu a receber. Então, é essa contribuição, dar, receber e retribuir. Marcel Mauss, Antropologia, tá bom? Então, manda aí por quem você acha que é necessário, tá precisando escutar isso. E quinta-feira, às 20 horas, aparece, entra aí no link da bio, entra no grupo, que às 20 horas da próxima quinta, essa quinta agora, eu vou mostrar mais como funciona o nosso cérebro, passo a passo que a gente vai fazer, e você já vai começar a ter um 2023 com um pouco mais, né, com muito mais consciência, observar mais, estar mais presente e controlando mais as suas emoções, tá bom? E esse é o caminho, né, da coragem, porque esses medos nos limitam e fazem com que a gente perca inúmeras oportunidades, tá bom? Obrigada a todos, um prazer enorme rever, né, o senhor Martins, senhor Douglas Martins, a Rayane, o Thales, enfim, todos que estão aqui presentes. Meu sobrinho entrou, namorada também entrou, um beijo, abraço para todo mundo, fiquem com Deus e gratidão. Beijos!